caminhos que vão ao contrário do que é a expectativa, talvez. A gente, quando termina o 5º ano, a gente está cheio de expectativas. Posso falar uma coisinha rapidinho? Desculpa interromper. Claro. A gravação começou. Começaram a fazer a gravação, né? Então, tá bem. Então, eu acredito que bastante de vocês continuarão seguindo a carreira, ou alguns outros não, seja por desencontros, por iniciar em algum lugar que talvez não seja como a expectativa criada, sabe? Então, acho que apareceu uma transcrição de que terminou. Pode seguir, a gravação está correta? A gravação está correta, Gabriel. Pode seguir, tá? Tá bem. Então, do tema proposto para a gente conversar aqui, eu acho que é mais específico com a área tributária, então é a área que eu atuo. Eu me formei perto aí de vocês, em Marília, na Univem. Até então era a Fundação Eurípides, eu me formei em 2012, 13. E eu acreditava que seguiria na parte trabalhista. Era onde eu comecei o meu estágio. Então, eu fiz um estágio na parte trabalhista no 2º para o 3º ano da faculdade. Sou de Paraguaçu Paulista, é um pouquinho a 70 quilômetros de Marília, um pouco perto de Assis. Então, eu fazia até o meu padrinho de crisma, era com quem eu atuava. Então, eu fazia estágio na parte trabalhista e era a área que eu mais gostava durante a faculdade. Foi o meu trabalho de conclusão de curso também na parte trabalhista. No entanto, eu mudei de cidade, fui para Marília para concluir a faculdade lá e passei a fazer estágio na PGE, na Procuradoria-Geral do Estado, e na Procuradoria da Fazenda Nacional. Foi onde eu tive os primeiros contatos com a área tributária. A partir desse momento, eu tive maior afinidade com o direito tributário e talvez com o dia a dia do direito tributário. Então, a parte do estágio é bastante relevante, bastante importante. Eu acho que para quem já fez e quem está ouvindo agora, quem já fez e quem continua fazendo estágio, consegue identificar a relevância e a importância da prática fora do núcleo de prática jurídica da faculdade, do que a faculdade coloca como matéria ou disponibiliza para conhecimento da prática jurídica. Então, é muito importante a parte do estágio e quem fez consegue identificar isso. Então, a parte do estágio, para mim, foi decisiva para identificar a área de atuação. A gente tem contato com todas as áreas, ou talvez as mais comuns, né, de atuação na parte jurídica, para advocacia, seja para advogar, seja para prestar uma consultoria, seja para uma assessoria prévia. Então, a gente, na parte prática, quando está no estágio, a gente consegue ou começa a ter acesso a essas informações. Então, o primeiro contato que eu tive com a parte tributária foi nesse estágio, tanto na PGE quanto na PFN, e eu fazia parte somente do contencioso. Então, eu lidava com execuções fiscais. Talvez não seja amplamente apresentado, né, como funciona essa parte da execução fiscal. Então, com a matéria do direito tributário, eu não sei se atualmente são 6 meses, se é um semestre de direito tributário, se são 2 semestres, eu não sei mais exatamente como está na faculdade, e a gente acaba tendo uma ideia rápida de como funciona tudo. Então, para quem já tem algum contato com o direito tributário e vai ingressar ou vai buscar atuar a partir de agora com a formação com o direito tributário, é interessante ter em mente que é possível atuar não só no contencioso, mas isso já há bastante tempo. Você consegue atuar no direito tributário não só
na parte de defesa de execuções fiscais. Então, a execução fiscal ela é um instrumento para que o fisco consiga recuperar os valores não pagos pelos seus contribuintes. Então, a execução fiscal ela vai da esfera municipal, estadual e federal, onde o volume maior, talvez não de processos, mas de valores envolvidos, seja da parte federal. Então, as execuções fiscais que a gente costuma encontrar no dia a dia aqui no escritório, e eu atuo atualmente, eu estou em São José do Rio Preto, num escritório que a gente faz só a parte tributária. Então, o nosso dia a dia é só, de fato, lidar com tributos, a inadimplência ou não, essa da inadimplência por parte dos contribuintes e execuções fiscais é a parte talvez mais corriqueira. Então, o contribuinte deixou de arcar com seus tributos, é apurado essa inadimplência. Geralmente, se for na esfera federal, por exemplo, a Receita Federal verifica a inadimplência, encaminha essa dívida para a Procuradoria da Fazenda Nacional, eles lançam a dívida e já ingressam com a execução fiscal. E tem todo o seu trâmite. É um trâmite demorado. Então, para que a Fazenda Nacional consiga algum resultado de recuperação desse tributo, é um caminho longo e oneroso, não só para o Estado, quanto para o contribuinte. Então, a parte contenciosa acaba deixando de figurar como a principal na atuação tributária, eu acredito. Eu acredito que quando você propõe ou tem contato com uma empresa, seja uma empresa de pequeno porte, médio porte ou empresas de grande porte, quando você vai partir para a prospecção, apresentar o seu trabalho, os objetivos, tanto do advogado que apresenta seu serviço, quanto da empresa, é a redução da carga tributária. Então, mas essa redução de uma forma lícita, não a inadimplência. Então, quando você vai apresentar o seu trabalho para uma empresa, é de uma verificação e uma readequação da forma como ela atua, para que a parte tributária não seja tão onerosa. A gente tem, e é conhecido, uma das maiores cargas tributárias do mundo, e essa carga tributária elevada desestimula a adimplência. A grande verdade é essa. É uma grande carga tributária, o contribuinte não tem o retorno prometido pelo fisco, seja federal, municipal ou estadual, e a sonegação ela aumenta por conta disso. A inadimplência aumenta por conta disso. Então, só um momentinho. Eu acho que com o passar dos anos, teve uma inversão da forma de atuação. Antigamente, buscava-se a empresa para cuidar da parte contenciosa. Então, ela vinha de um histórico de inadimplência, um histórico de grandes dívidas e um histórico de várias execuções, em que o fisco tenta o bloqueio de contas judiciais, bloqueio de imóveis e vai tentando, de alguma forma, recuperar os tributos que não foram pagos, seja pela penhora de contas, seja pela penhora de imóveis, ou até veículos, enfim. Essa era a forma de atuação mais corriqueira. Então, houve uma alteração, uma inversão da prioridade quando você passa a oferecer para as empresas uma análise aprofundada de carga tributária, do que ela
no exercício de suas atividades, tem que recolher a título de tributos. E onde é possível reduzir. Como que é possível? As empresas, elas optam anualmente, no início, pelo regime de tributação que ela vai escolher para o exercício seguinte. Então, no início do ano, ela ou escolhe pelo sistema simplificado de tributação, que é o Simples Nacional, é uma forma muito menos onerosa de atuação. Só que ela precisa atender algumas regras, como teto de faturamento, ela não pode ter um número elevado de funcionários, mas ela tem, ela adimpla com suas obrigações tributárias com uma simples guia, que é a guia DAS. Então, é um documento de arrecadação simplificado. Ela paga todos os tributos federais por uma única guia, a não ser o ICMS de tributo estadual também, a não ser o ICMS que é por substituição tributária. Esse não faz parte da tributação por conta da legislação do Simples Nacional. É uma guia à parte. Esse é um dos melhores sistemas de tributação, porque é simplificado, não é muito oneroso. A partir daí, existe o regime de tributação do lucro presumido e do lucro real. O lucro presumido, presume-se que a empresa, na sua atividade, ela tem uma margem de lucro, uma porcentagem específica de lucro. E, com base nesse lucro, é que é tributado imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido e algumas outras contribuições federais. E existe a tributação pelo lucro real. Então, ela apura trimestralmente o valor exato que ela recebeu a título de lucro e oferece esse lucro real à tributação. Então, quando você vai fazer um planejamento tributário, essas são informações relevantes e fundamentais para se atentar, para verificar se é possível, nesse momento de escolha de regime de tributação, diminuir o valor a título de recolhimento que ele vai ter de RPJ, que é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, de contribuição social sobre o lucro líquido. Então, essa adequação do regime de tributação é uma forma de você prospectar clientes. Então, a empresa ela tem uma carga tributária X, você olhando para a atividade dela, olhando para o que ela, o ramo que ela atua, se ela recebe alguns insumos que são as matérias-primas, assim dizer, para a produção da mercadoria que ela vende, se é possível o crédito ou não. Você consegue olhar para essas informações e apresentar uma porcentagem, uma margem segura de porcentagem de redução da carga tributária. Então, você apresenta para a empresa que ela está no lucro real, tendo uma carga tributária de 34% mês a título de tributos e reduzir para 28%, você tem aí rapidamente 6% mês de redução de tributos de forma lícita, o que representa mais, aliás, o que vai representar uma redução trimestral e anual relevantíssima para a empresa que tem um faturamento alto. Então, quando você ingressa pelo planejamento tributário em determinadas empresas, ou aliás, em todas as empresas, identificando momentos ou possibilidades de redução da carga tributária, é um caminho que, ao meu ver, é um pouco mais fácil de você ingressar e prospectar um cliente que, invariavelmente, vai ter alguma execução fiscal, vai ter alguma inadimplência anterior ao período de início da prestação do seu serviço. Então, você apresenta uma possibilidade de redução imediata, olhando para o passivo tributário que ela já acumulou ao longo dos anos. Então, se ela vem com execuções antigas, um passivo tributário elevado, você consegue
eventualmente, olhar para ele e reduzir. Não é tão comum, porque você precisa identificar, por meio da análise da atividade também, isso é importante, para saber se tem algumas rubricas que a gente chama que são indevidas. Eu não sei se vocês já tiveram contato, por exemplo, com um julgado recente que tivemos, chamado como a tese do século, que é a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O que significa isso? Foi dita a tese do século porque ela vai ter um impacto enorme nas contas federais, apuradas a mais de 25 bilhões, pelo que a própria Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou. Então, de forma bem simples, foi definido pelo STF de que os valores a título de ICMS que as empresas, na venda da sua mercadoria, precisam recolher, não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, que é exatamente o faturamento. Então, o que foi definido é o seguinte: o que é valor, que é uma mera transferência, é uma mera passagem pela conta da empresa, porque esse valor de ICMS é do Estado. Então, não pode ser considerado faturamento para a empresa. Então, foi definido pelo STF que não pode realmente compor o valor da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, pode ser considerado faturamento. E isso teve um desdobramento para os últimos 5 anos, para quem não entrou com a ação antes de 2017. Isso por conta de modulação de efeitos. Mas imaginemos que uma empresa não fez uso de uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária no momento anterior a maio de 2017, que foi quando teve a modulação de efeitos. Se hoje a empresa, alvo da sua prospecção, não faz a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, é um serviço que você oferece para uma prospecção de clientela. Então, você apresenta a possibilidade de retirada desse valor da base de cálculo do PIS e da COFINS, o que invariavelmente vai diminuir o valor a título de contribuição federal que a empresa vai pagar. Os últimos 60 meses podem ser repetidos. Então, se a empresa pagou esse valor todo, os últimos 60 meses são repetíveis. Então, a empresa, por ter pago a maior para o fisco, pode pleitear judicialmente, ou às vezes até administrativamente na Receita Federal, a devolução desses valores que foram pagos. Então, essa parte consultiva da empresa se torna um acesso facilitado, ou é um caminho, ao meu ver, mais acessível de prospecção de clientes. A parte tributária não pode ser vista ou pensada só para grandes corporações. Então, as pessoas físicas também precisam de auxílio, eventualmente, do advogado tributarista. Por exemplo, anualmente é feito o pagamento do imposto de renda da pessoa física. Você, com o auxílio de um contador ou por conta própria, informa seus rendimentos, oferece para a tributação, é apurado o valor e você faz o recolhimento. Essa é a forma simplificada. Então, você leva para o fisco federal as informações ou seus rendimentos sujeitos à tributação. Pode acontecer de cair na malha fina. Então, o fisco encontra alguma inconsistência na declaração que foi feita, seja por entender por alguma omissão de receita ou incorreções no que foi apresentado para a tributação, e te intima, e você tem que, em 20 dias, apresentar os documentos
pertinentes que confirmem de que os seus rendimentos foram apresentados de forma correta ao fisco. Mesmo apresentando todos os documentos, é possível que eles iniciem um termo de fiscalização e te autuem para pagamento do imposto de renda. Nesse momento, você pode fazer uma defesa administrativa e até fazer a parte judicial. Então, recentemente tivemos um caso aqui interessante de que um senhor já aposentado, ele trabalhou num banco em um outro estado e com a falência do banco não conseguiu receber todas as verbas e ele pagava uma complementação de aposentadoria. Depois de anos, acho que mais de 20 anos de discussão, mais de 20 anos de discussão por reclamação trabalhista. Ele precisou ingressar por reclamação trabalhista para poder ter suas verbas reconhecidas e pagas. Ele teve, então, o pagamento dessa complementação de aposentadoria, que foi firmada no momento anterior, em que havia uma isenção de complementação, isenção de imposto de renda para complementações de aposentadoria. E o fisco, agora, isso estava em vigor até o ano de 95, e ele ingressou com a reclamação trabalhista em 93, só que a verba foi paga somente em 2018. Então, quando ele fez a declaração, em 2019, a Receita Federal, no ano seguinte, já entendeu como devido imposto de renda, e é um valor enorme, mesmo a decisão a decisão trabalhista tendo afastado a incidência do imposto de renda. Então, nesse momento, a pessoa vê uma cobrança de mais de 40, 50 mil reais a título de imposto de renda, de um valor muito antigo, que em tese já foi pago ou está isento. Se ele não tiver o auxílio de um advogado tributarista para verificar o caminho correto judicial para a recuperação ou para afastar a cobrança, ele vai se tornar um devedor da Receita Federal e vai estar sujeito à distribuição de execuções fiscais, bloqueio de contas bancárias, imóveis, móveis, veículos, enfim. Então, eu acredito que nesse momento em que vocês estão concluindo a faculdade, estão olhando para o mercado de trabalho, como ele se apresenta, existe talvez, uma ideia de que é necessário se fazer de tudo o que foi aprendido na faculdade. Então, é o chamado clínico geral, né, de que você atua no direito de família, consumidor, ambiental, tributário, penal e tudo. Conheço profissionais que atuam com maestria em todas as áreas, mas a gente vê que não é uma tarefa muito simples, né? Quando você se especializa e aprofunda o estudo numa área, você tem mais segurança, mais know-how, você consegue conversar com o teu possível cliente de forma mais objetiva. Ele se sente melhor representado por quem tem uma vivência, tem facilidade, tem conhecimento do assunto. Então, nesse momento em que é decisivo de concluir a faculdade, se filiar, né, mediante a prova na Ordem dos Advogados do Brasil, e está apto a atuar, é também um momento de se verificar qual vai ser o caminho a ser percorrido. Pode ser que durante a faculdade não tenha tido afinidade com nenhum
em uma das matérias, mas no momento em que você se depara com o dia a dia, com casos reais, seja dentro de um escritório, seja por conta própria, você começa a identificar o caminho que quer percorrer e, felizmente ou infelizmente para alguns, o estudo não vai deixar de fazer parte do dia a dia de vocês. Assim como não deixou de fazer parte do meu. Logo em seguida que eu concluí a faculdade, eu entrei num curso de pós-graduação, que é o do IBET, é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, para quem tem alguma afinidade ou pretende olhar para o direito tributário, é também um bom caminho a ser percorrido. Na mesma instituição, eu fiz uma matéria de mestrado, ainda não dei sequência, mas não só na parte acadêmica, o estudo de cada caso é indispensável. Então, quando você tem contato com alguma empresa, você vai estudar a empresa, vai estudar o que é possível fazer para essa empresa, onde ela pode melhorar no que diz respeito à diminuição da carga tributária. Tem muitos benefícios fiscais a título de ICMS. Então, cada estado é responsável ou tem autonomia para criar a sua legislação do ICMS, e isso acaba interferindo no estado vizinho, e você consegue apresentar uma redução da carga tributária de ICMS por benefícios fiscais concedidos. Então, assim, a atuação, não só a consultiva, mas essa pré-contenciosa, de redução realmente do que as empresas e pessoas físicas pagam a título de tributos, se mostra para mim atualmente a mais viável, não só a título de remuneração, que é extremamente importante, a gente não tem outro caminho senão esse. Então, não só pela parte econômica e financeira, de pagamento, de percepção de honorários realmente, mas como prospecção e qualidade até do trabalho desenvolvido. Você tem agora que está todo mundo trabalhando afastado do local físico, né? Hoje retomamos já aqui no escritório, mas tem bastante colegas que estão trabalhando de home office. Você consegue ter essa autonomia e liberdade de atuação, sabe? De organização de horários, de ambiente de trabalho. Então, eu acredito que por não precisar também ter um contato muito íntimo com os fóruns, isso me chama bastante atenção. Não é o dia a dia da atuação trabalhista, não é o dia a dia da atuação de família, nem penal. Para mim, me agradou bastante essa possibilidade de atuação solitária, sem muito contato. Você tem contato com alguns setores da empresa, alguma reunião, mas não é necessário diariamente, às vezes não é nem muito próximo os momentos de necessidade de ir até o fórum, de ter alguma audiência, por exemplo, tem sido muito raro. Então, eu me coloco à disposição aí se tiver alguma dúvida mais pontual, porque é difícil falar de forma geral da atuação sem trazer a experiência que eu tenho propriamente dita. Então, atualmente, eu acredito mesmo que esse é um grande nicho, ainda mais porque agora tem a proposta da reforma tributária, o pessoal está tentando fazer uma reforma que, em tese, seria para facilitar a tributação e reduzir a carga tributária.
que a gente vê que está cheio de inconstitucionalidades, não há respeito à Constituição e até algumas legislações infraconstitucionais. Então, mesmo com a reforma tributária, ou até por conta da reforma tributária, se ela for implementada, o campo de atuação da área tributária vai se manter amplo. Você vai ter bastante trabalho para percorrer, para buscar e para crescimento profissional, pessoal, enfim. Acho que era mais ou menos isso. Gabriel, é isso aí. Muito obrigada. Eu queria compartilhar com você, Gabriel, e com os alunos, uma experiência que eu tive agora no mês de julho, que, de repente, um escritório de São Paulo, na verdade é de Barueri, ele entrou em contato comigo para que eu fosse até lá, a gente poder conversar sobre uma possível contratação, eu como advogada, na área tributária. Eu não sei nada de tributário, né? Eu lembro que agora em julho eu peguei e comecei a estudar esses impostos todos e envolvia muita coisa que eu não tinha noção, né? Eu achei que assim, para mim, parecia que envolvia coisas de contador, né? E daí eu fiquei assim, eu vou para a área jurídica, que área que eu ia? Eu fui lendo tudo que aparecia no YouTube, eu fui lendo para que eu fosse até lá em São Paulo para passar por essa primeira aí, entrevista ou reunião. Na verdade, eu percebi que eles queriam de mim quando eu fui lá. Eles queriam que eu entrasse como advogada aqui na nossa região, inicialmente. Que eu apresentasse o escritório para a nossa região. Eles queriam, na verdade, a minha parte social. E não jurídica, eu percebi de cara. Mas, como para mim aquilo foi um desafio, eu atuo como advogada faz 20 anos e vou fazendo o que aparece, né, aqui em Assis. Errado, né? Já aprendi com a Fer que eu tenho que focar, vou começar a focar agora em diante. Mas tudo que aparece, trabalhista, principalmente família, que eu gosto muito, eu vou. E de repente eu me vi numa situação de estudar direito tributário. Então eu achei o máximo. E comecei. Só que daí eles me mandaram para Curitiba e eles me mandaram para eu fazer a proposta para o cliente, sabe? Eu não consegui entender muito, na verdade, Gabriel, o que eu estava fazendo ali. Entendi. Entendeu? Porque eu achei que eu ia como advogada, mas na verdade eu percebi que era um lado muito mais comercial que eu estava fazendo. Daí eu fiz um mês, foi uma experiência maravilhosa. Eu fui para um monte de cidade que você possa imaginar. Foi uma experiência, adorei, sabe? Mas chegou no final do mês, eu estava morta, né? Não aguentava mais viajar. Fui em algumas empresas aqui da nossa cidade, da nossa região, mas eu percebi que o que eles queriam de mim era uma área comercial e não jurídica. Entendi. E falou uma coisa importante, Lenise, de que quando se deparou parecia que era mais uma área do contador. Infelizmente, está muito atrelado. Então, está muito atrelada a atuação tributária, na parte legal da atuação tributária, o conhecimento contábil. Não há mais como dissociar. Você pode ter um conhecimento superficial, é suficiente para alguns casos, mas é necessário... Mas, Gabriel, eu me senti muito perdida, porque eles queriam saber detalhes sobre a área contábil. Detalhes de tributação, lançamento fiscal, o que é tenebroso. E daí, eu falava claramente, ó, você espera um pouco, daí ligava lá na empresa, né, para saber a área contábil, daí colocava um vídeo
né? É uma ligação por vídeo e daí o contador participando da reunião. Mas eu vou falar para você, Gabriel, passei muito apertado. Passa um pouquinho apertado, mas é bom que Foi conserve ótimo. o conhecimento na área também. É interessante. Não, foi uma experiência maravilhosa, Gabriel. E é, realmente. Eu não dei continuidade porque eu percebi que eu tenho uma filha, né? E eu percebi que eles queriam que eu viajasse muito. E eu percebi que eu também teria que me aprofundar, né? Eu teria que estudar direito tributário, eu teria que realmente parar um pouco tudo e me dedicar realmente ao direito tributário. Sim, sim. Não tem jeito. Por conta da necessidade, um momento ou outro você acaba estudando para aquilo ali e finaliza. Mas pelo que eles estavam buscando, essa atuação não só comercial, porque a partir do momento que você está representando o escritório, Sim, dentro de uma empresa, é verdade. para prospecção tributária, eles vão te apertar de alguma forma para saber até onde confiar ou saber do que se trata aquele contato. O Gabriel, no escritório, então, vocês têm essa divisão? Pessoas que fazem o comercial, sei lá como que vocês chamam, se é comercial mesmo, e vocês, advogados, que ficam dentro do escritório fazendo as peças? Tem essa divisão, tem por conta de perfil. Tem o pessoal que faz a prospecção, tem até um professor. E a prospecção é feita por advogados aí também ou não? Também para advogados daqui. Acaba surgindo uma ou outra parceria em algum momento, já de uma indicação mais direcionada, mas tem quem faça a prospecção direta de visitas, de apresentação do escritório diretamente ao... Quando vem uma tese diferente, né, vai com a proposta dessa tese, né, do STF, porque eu vi que é muito ligado a posicionamentos do STF que mudam e que, meu Jesus, eu fiquei louca. Estamos bastante, pelo menos na parte tributária, bastante refém do que é definido pelo STF, pelo STJ. Bastante. Tanto que, nesse caso da retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS... Era isso que a gente ia apresentar. Então, eles entenderam de que o ICMS, por ser uma verba direta do Estado, o contribuinte ele só tem a função de reter o valor e repassar para o Estado. Aquilo não pode ser considerado faturamento da empresa. Não é um acréscimo patrimonial para a empresa aquilo. Então, por tal razão, é retirado da base de cálculo dessas contribuições federais. Só que eu concordo com essa tese, só que ela é desdobrada ou desdobrável para outros tributos. Então, o ISS também deveria ser retirado da base de cálculo do PIS e COFINS. Está em análise. A CPRB, que é a contribuição patronal, IRPJ, vários outros tributos seguem a mesma dinâmica de não compor o faturamento por não ser um acréscimo patrimonial do contribuinte. E a gente já viu que teve interpretação diferente. O mesmo STF considerou válido isso para a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e considerou que não se aplica para a CPRB. Então, no fim das contas, a gente está bastante sujeito ao que é definido pelo STJ, pelo STF. E eu pergunto para os alunos agora, Gabriel, porque você perguntou no início da palestra, você perguntou assim, se eles tiveram direito tributário, quanto tempo. E aí, Gu, Rafael, vocês tiveram em que ano e durante quanto tempo? Porque a FEMA, Gabriel, ela é anual. Certo. Então, eu acho que eles tiveram por um ano, né? E no terceiro ano da faculdade? Pode ir. A gente Pode teve falar, 2 Rafael. anos. Pode Então, falar, Rafa. a gente teve no primeiro e no segundo ano financeiro e ia para o tributário depois. Mas é uma reclamação que a gente tem bastante, que a gente tem tributário antes de constitucional. Ah, entendi. Então a gente meio que
ficou perdido. É uma matéria que, por mim, eu comecei a gostar de tributário agora, tanto que eu quero fazer pós-tributário. Mas no primeiro ano eu peguei ódio da matéria, porque eu não entendia nada. Primeiro ano? Exato. A gente teve no terceiro e no quarto com vela tributário. E no Não, foi primeiro, administrativo com vela. Mas no segundo foi tributário com vela, daí no terceiro e no quarto foi administrativo. Administrativo, no terceiro. Ah, entendi. Lenise, primeiro ano tributário com SA, no primeiro ano. terceiro. Primeiro ano. SA no primeiro ano. Gabriel, a grade curricular da FEMA, ela mudou. Ela não está assim agora. É que eles pegaram uma fase, então, que era o primeiro ano. Ai, que dozinho. Então, porque por estar no momento anterior ao direito constitucional. É um ponto também que chama atenção. Mas já pega todo mundo no contrapé, logo no começo. Porque eu, particularmente, eu tive no quarto ano na fundação, mas quando eu fui ter realmente com o direito tributário, foi a partir do momento em que eu entrei no escritório especializado em direito tributário e que eu iniciei a minha pós-graduação no IBET. Gente, Gabriel, quando eu fui nesse escritório, era como se eu nunca tivesse tido aula de direito tributário. Que vergonha! É muito difícil, é uma área muito difícil e uma área, Gabriel, vou falar aqui, você concorda, milionária. Sim. Porque quando vem o dinheiro, gente, são milhões. Exato. Né? Exatamente. Uma área muito financeiramente falando, né? Muito promissora. Relevante. Gabriel. Sim. Eu fiz um estágio em uma empresa grande aqui na região e na área fiscal e tributária não tinha ninguém da área jurídica, sabe? Não tinha um advogado na empresa, era só terceirizado. Você enxerga isso com bons olhos, assim, dentro da empresa não ter um advogado especializado, só pessoal da contabilidade, assim, não tinha um estagiário também. Até que quando a gente pegava os processos tributários, assim, para, sei lá, pôr na planilha, passar para a diretoria, a gente tinha que perguntar para o pessoal da contabilidade o que está acontecendo, assim, que mundo é esse? Entendi. O que acontece, Gustavo, é o seguinte, a parte contábil e fiscal de uma empresa, eles vão sempre se adequar ao entendimento da Receita Federal, ao entendimento do fisco estadual e municipal. Qual é o problema disso? A empresa sempre vai estar pagando mais tributo, porque o agente fiscalizador e arrecadador, ele vai interpretar a legislação de uma forma a onerar o contribuinte. Então, o contribuinte vai pagar muito mais tributo, se adequando ao que a Receita Federal, Procuradoria Estadual e Municipal entende devido. Voltando para a tua pergunta, seria utópico, talvez, ter advogados especialistas dentro do jurídico interno da empresa. E, por outro lado, a parte tributária é um pouco deixada de lado, porque é possível a empresa, mesmo inadimplente em execução, postergar o momento de pagamento. Então, ela não tem não é tão imediato quanto a trabalhista. A trabalhista, o cara se desliga ou é desligado da empresa, ele rapidamente entra com uma ação e consegue um acordo ou tem essa celeridade. E eu acho adequada essa celeridade para a parte trabalhista. Agora, para a parte tributária, o fisco tem um longo caminho a percorrer. Eles, atualmente, têm utilizado do protesto da CDA. Então, eles enviam para o cadastro de inadimplentes, que é o CADIM, e enviam também para o cartório de protesto, já diretamente, e
dificulta a atividade da empresa. Dentro do fiscal, um jurídico, talvez não um especialista em direito tributário, conseguiria auxiliar um estagiário ou coordenar a verificação de momento processual que está sendo buscado, qual tributo está sendo discutido ali, por que razão é devido, se foi um lançamento efetuado pela própria empresa, mas não pago. Então, eu efetuo o lançamento, eu informo para o Fisco Federal, olha, eu estou te lançando, eu sou devedor de IRPJ, mas eu não pago. Então, a incidência de juros e multas, e aí depois vai entrar em execução. Um jurídico interno geral conseguiria organizar isso tudo. E eu vejo com bons olhos, sim, a terceirização da parte especializada da coisa. Então, se a empresa sente a necessidade de que ela precisa readequar a parte tributária ou passivo tributário ou para os próximos exercícios reduzir a carga tributária, eu vejo com bons olhos, sim, ela buscar pontualmente para aquele serviço o que ela precisa num escritório terceiro. E organizar dentro do jurídico interno, talvez, atribuir mais uma responsabilidade de acompanhamento processual ou, pelo menos, de saber do que se trata aquilo ali. É possível, sim, e eu vejo de forma benéfica. Show de bola, obrigado. Imagina. Rafa, quer perguntar alguma coisa? Ana, Nivaldo, Tri? Eu queria perguntar, eu também peço desculpa que eu entrei atrasado, estava tirando o RG novo, e Não. queria muito ouvir a palestra dele, vou assistir depois a gravação. Assim, a pergunta é que se tamanha a nossa parte de ser cru assim ainda no direito tributário, eu considero muito, estou me aprofundando, começando a estudar agora por conta, assim, mais ou menos, e da início após, lá em São Paulo, não sei se você já falou, se os escritórios lá eles pegam, assim, advogados júniors nessa parte, ou é só praticamente o estagiário de luxo que fala, né, que é o escravo praticamente? Entendi. Não, lá é bastante setorizado a forma de atuação. Grandes escritórios têm a sua equipe de tributária, a sua equipe de trabalhista, vinculados a diretores de equipe. Então, grandes capitais, o acesso a um escritório ou a um setor de escritório especializado é facilitado. Em São Paulo, o pessoal é bastante clubista lá, vou te falar bem a verdade. Então, o que acontece? Por que eu digo isso? Os caras eles têm preferência, faculdades preferidas lá. E além das faculdades preferidas, eles têm as instituições de pós-graduação preferidas. Então, a depender do objetivo, vale a pena olhar para o que vai te facilitar esse caminho, de fato. Porque o gasto vai ter para fazer uma pós-graduação. O intuito de aprimorar na área já existe. Então, vale a pena identificar quais são as instituições que têm bastante clubista nesse sentido, para escolher a instituição que vai fazer a sua pós-graduação e ali ter contato com professores, com outros colegas, aumentar ali Nossa, que dica, Gabriel. seu networking para identificar, porque, por exemplo, já me formei na pós-graduação, eu iniciei, precisei interromper por um ano e meio, retomei e concluí. Eu ainda tenho contato com professores, com o pessoal que eu tive, e o contato, assim, não por uma amizade feita, sabe, mas um contato profissional mesmo, de possibilidade de indicação, de recebimento de vagas não públicas, sabe?
Então, o pessoal fala, olha, estou precisando de alguém que atue na parte estadual da coisa. Então, você vai trabalhar só com ICMS. E é campo para estudo sem fim, porque, a depender do estado que você está atuando, a legislação muda completamente. Então, aí o cara tem a sede em São Paulo e tem uma subsede no Sul, você vai estar sujeito, se o cara te mandar para o Sul, a legislação gaúcha, sabe, do ICMS. Então, a partir do momento em que você escolhe a instituição, verifica onde estão os maiores clubistas aí, te facilita bastante, eventualmente, mudar e entrar num bom escritório tributarista na capital. Obrigado. Esse escritório, Gabriel, que me entrou em contato comigo e eu fui até lá, a gente aqui do interior, né, a gente... você também é, né, do interior, você também é de Paraguaçu, então você sabe, é uma outra realidade. Gente, eu fui no escritório, o escritório era maravilhoso. Eu fiquei, assim, encantada com o escritório era... Eu via, né, da sala do dono do escritório, a gente conseguia ver São Paulo inteiro ali, né, era uma visão, uma vista maravilhosa. Daí tinha uma outra sala que eram como se fossem umas baias, assim, eram várias salinhas de vidro, assim, com 30 advogados trabalhando. Então, é uma realidade bem diferente, assim, né, da minha aqui, pelo menos, que trabalho, né, eu trabalho com as minhas amigas, com os meus alunos, né, ex-alunas, todas no escritório são ex-alunas, então, é uma realidade diferente e uma realidade, eu gostei muito, Gabriel, daquele ritmo, né, é um ritmo diferente. É outro ritmo, outros horários, a forma como funciona é diferente. Gente, eu não tinha horário. Eles queriam que eu trabalhasse até 10 da noite, até 11 da noite, e daí volta para o escritório. Foi uma experiência assim, maravilhosa. Eu acho que se eu não tivesse uma filha, Gabriel, eu continuaria essa experiência, viu? Olha, bacana. Uhum. E aí, pessoal, tem mais alguma pergunta para o Gabriel? Essa dica do Gabriel, Rafa, foi Leni, fundamental. tá me ouvindo? Todri, pode falar, meu amor. Eu estou pensando aqui, né, sobre o escritório, né, que vocês estavam comentando, e como o Gabriel disse que ele é de Paraguaçu, eu sou de Paraguaçu também, uma cidade muito pequena, menor ainda que Assis, e eu não sei, eu não sou da área, mas eu percebo, assim, que as empresas aqui, como são muito pequenas, elas não têm cultura de procurar um advogado para fazer consultoria nesse sentido, né? Empresas grandes que dá para contar no dedo de uma mão, tem jurídico, né, um apoio mais forte, às vezes até interno. Mas como incorporar essa cultura? Que eles procuram escritório mesmo, né? Acho que é difícil, não sei nem se tem um especialista de destaque aqui, nunca ouvi falar, tem muito generalista. Sim. Mas como que você incorpora nas empresas a distinção entre um advogado e um contador? Porque eu acho que em cidade pequena, a cultura mesmo é procurar o contador e ele que faz essa consultoria, né? Sim, sim. Não sei se eu estou enganada, é uma percepção que eu tenho, mas eu não sou da área, então parece-me que é isso. Não, mas é uma percepção correta, viu? Porque existe uma confiança muito grande nos contadores. O cara abriu a empresa, às vezes familiar, lá atrás, e é o contador que foi sempre a vida toda da empresa. E a mentalidade, sim, do interior ou de cidades menores, empresas menores, é da desnecessidade dessa consultoria prévia jurídico-tributária, deixar como o contador sempre fez. Então, existe sim essa resistência por parte dos empresários de olhar e achar suficiente continuar da forma como é com o contador que sempre foi. Então, uma das possibilidades é o contato direto com o contador. Então, você
abriria portas de várias empresas de uma vez só. Então, o contato com o contador, criar um vínculo de confiança com o contador, facilitaria essa informação ou essa prospecção, de chegar no público-alvo, nos seus clientes-alvo, por alguém já conhecido. Então, é também um trabalho bastante árduo, porque você vai apresentar o trabalho para um cara que também é resistente com o teu trabalho. Ele vai achar que não, da forma que foi sempre feito, da forma que sempre foi exigido pela Receita, está correto, nunca deu dor de cabeça. Mas é complicado você dizer para o cara, olha, o que estão cobrando é inconstitucional, existe a possibilidade de reduzir, de retirar isso, os últimos 60 meses vão ser repetidos, você devolve o dinheiro, reduz a carga tributária para frente. Então, é um contato bastante árduo. E a mentalidade também dos empresários não facilita. Esse contato no interior, aqui em São José do Rio Preto, apesar de ser uma cidade bastante grande, ela tem muito traços de cidade interiorana também. Então, é muito por relação de confiança construída com o contador, o cara sempre com resistência. Então, essa resistência na venda, porque a gente está fazendo uma venda, na verdade, e a gente não é preparado na faculdade para realizar essa venda, do que você pode fazer, a venda do teu serviço. Então, é um trabalho bastante difícil, mas que vai sendo construído aos poucos e vai se sentindo mais confortável, eu acho, com o passar dos tempos, com as prospecções realizadas com sucesso, sabe? Não sei se ficou respondido exatamente. Oi, Lê, eu quero falar. Pode falar, meu amor. Quem que tá falando comigo? Maria, você tá sumida, hein? Você pensa que eu não sinto falta, E daí, quando eu venho, eu já quero ficar falando, né? Mas então, eu quero só... É uma posição, assim, eu fiz estágio 2 anos na vara da Fazenda, e lá tem bastante execução fiscal, né, do município e do estado. E aqui em Assis, assim, eu vi muito, assim, porque poucos advogados tributaristas, né, normalmente o pessoal contrata um advogado geral mesmo, para fazer uma exceção de pré-executividade, ou embargos e tal. E eu acho que é uma coisa que poderia ser mais especializada. Eu acho que aqui em Assis falta assim, escritórios especializados nessa área. É só isso. E Maria, isso é bastante sério, porque você não coloca um caso específico de doença, por exemplo. É muito cômodo fazer essa comparação com a medicina, sabe? É por isso que a gente sempre volta para isso, porque a gente não é visto com a atenção necessária, ou a especialidade não é vista com a atenção necessária como ela é vista na parte médica. a valorização, né? Exato. Então, você não trata com um clínico geral uma varia séria numa cervical, por exemplo. Você busca o cara que tem um know-how, um conhecimento para aquilo, porque é sério, extremamente sério. Então, o tratar de uma execução fiscal, por exemplo, para apresentação de uma exceção de pré-executividade, embargos à execução fiscal, seja a defesa que for apresentada, se ela não for bem feita, ela cria coisa julgada. Você não tem mais como desconstituir de forma alguma aquilo. Então, o débito que está ali sendo exigido, às vezes eles fazem o redirecionamento da execução fiscal para o sócio,
e atinge o patrimônio pessoal dele, pessoa física, de forma indevida. Existe um trâmite correto para a desconstituição da personalidade jurídica da empresa, redirecionamento da dívida para o sócio e exigência dessa dívida. Não pode ser pulada etapas. E o que a gente vê no dia a dia é que a Fazenda faz um simples requerimento, não tem qualquer confirmação de que a empresa cessou a atividade e já é deferido o redirecionamento. O cara vai descobrir quando tem a conta própria, pessoa física, a conta bancária bloqueada. Então, correr atrás do prejuízo é muito difícil. E a gente deixa muito para somente correr atrás do prejuízo. É verdade, a lesão é muito grande e, por exemplo, pessoa física mesmo, pessoa jurídica, acho que tem mais, assim, apoio, né? Mas pessoa física, por exemplo, IPTU, essas coisas, as pessoas não entendem nada, assim, chega lá um papel, elas falam, pô, o que é isso? Eu tenho que pagar, não tenho que pagar? E eu acho que, assim, seria muito legal se tivesse um apoio maior, assim, eu não sei como fazer isso, né, hoje em dia, mas posso pesquisar. Mas você sabe que eu penso que a gente poderia começar, né, pensando nessa área agora, que o Gabriel está aqui nos ajudando a abrir nosso pensamento, né, a iluminar aí uma área que o Gu colocou aqui no nosso grupo que a gente tem, Gabriel, eu com eles. Meu Deus do céu, do que ele está falando? Parece que eu nunca vi essa área. Ô, judiação! Olha, vou aproveitar, deixa, para dizer que qualquer coisa que eu... É porque quando você vivencia e trabalha naquilo, o dia a dia, a palavra específica, para quem está lidando, ela deixa muito claro o que quer ser dito, mas às vezes a gente não tem contato com a palavra e fica perdido. Entre em contato comigo, a Lenise está com o meu número, podem mandar mensagem, depois eu mando o meu e-mail também, o que for possível e necessário para poder dar qualquer auxílio, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Às vezes não vai ser tão imediato o retorno, mas virá. E, Gabriel, eu acho que também uma coisa que a gente poderia começar a pensar na comissão de direito tributário aqui na OAB, em Assis, né? Porque eu, Gabriel, sou candidata à presidência da OAB aqui de Assis. E só tem eu na chapa, só tem uma chapa única. Entendi. Então, eu tô, assim, morrendo de vontade de chegar dia 1º de janeiro para a gente começar, para eu pegá-los, para a gente começar a fazer essas comissões e, de repente, Rafa, a gente começar a pensar todo mundo junto, fazer uma comissão bem legal de direito tributário e a gente começar a pensar junto, né, como que a gente poderia fazer esse contato com o cliente que a Adriana disse, né, com o apoio aí do Gabriel que a gente tem agora, o Gabriel nos ajudar, assim, nesse primeiro contato, como que a gente poderia fazer isso, trocar ideias, né, fazer um grupo de estudo, na verdade, né? Sim, podem organizar palestras. Até, Gabriel, a gente pode organizar, nós temos a Escola Superior da Advocacia, a ESA, e a gente pode organizar até uma pós-graduação pela ESA, né, em direito tributário, porque se eles estão falando para a gente que aqui em Assis, a região, nós não temos essa cultura tributária, né, no direito, se vocês estão dizendo que tem interesse, quem sabe a gente poderia pensar numa pós-graduação em direito tributário, até para completar aí essa lacuna que vocês tiveram na faculdade. Que se vocês tiveram, quantos outros atrás também não tiveram? Exatamente. Né? Então, aí, ó, vamos pensar, né? Mas, Gabriel, foi fantástico. Nossa. Bacana. Foi muito mesmo. Ô, muito Lenise. obrigada. Oi, amor, quem Lenise, pode antes falar. de encerrar, até desculpa estar interrompendo. Não, fazer uma pergunta aí para o Gabriel, se ainda for possível, é possível ainda? Claro, tá à vontade. Como? Já falei. Então, tá certo. Como que seria
a prospecção de clientes dentro da área tributária? Porque, assim, a gente tem o próprio SED que veda praticamente tudo, né? Então, fica um pouco complicado, né? Tudo bem que agora o marketing jurídico está sendo um pouco mais aceito, mas fora essa questão de marketing jurídico, para um início de escritório, como seria uma prospecção para direito tributário específico? Certo. A prospecção para direito tributário, início de escritório, em que você não tem, até então, alguns resultados próprios para apresentar, identificação de onde é que você vai trabalhar. Então, por exemplo, você olha para uma empresa do Simples Nacional e identifica que é possível reduzir melhor. Teve recentemente uma vinculada àquele programa Nos Conformes do Estado de São Paulo, em que eles começaram a cobrar o ICMS, substituição tributária, de restaurantes que serviam pescados. Então, a maioria dos sushi bar, restaurante japonês, foi tudo autuado para pagar os últimos 5 anos de ICMS substituição tributária. Então, isso foi divulgado na mídia. A gente, aqui no escritório, entende que o restaurante não pode ser o sujeito passivo nem por responsabilidade desse tributo estadual, porque ele não está na legislação como uma figura responsável por tal tributo. Então, sabendo disso, você analisa a legislação do Simples Nacional, analisa o que está sendo cobrado, identifica uma tese, formula ela. Então, você vai... Isso é identificar exatamente a empresa que você vai atuar. Então, você vai de restaurante em restaurante, contato a contato, seja presencial, seja pelo contador, seja pelo dono do restaurante, e apresenta. Fala, olha, você também está sendo cobrado disso. Se não está, até o momento, vai ser logo cobrado. Mas a gente, ou eu entendo que isso não é devido e cabe a discussão administrativa e posterior discussão judicial para afastar essa cobrança. E aí você cobra o valor para apresentar ou para fazer essa ação, seja um mandado de segurança. Aí você identifica, então você cobra, e aí a forma como é cobrado varia. Você pode cobrar um valor fixo no início, uma porcentagem do valor reduzido ao final. Então, por exemplo, ele está sendo cobrado R$100 mil. Você cobra 10 mil para apresentar a defesa judicial e 10% do que foi reduzido. Aí, dos 100 mil, você reduz tudo, você recebeu 10% atualizado. Então, esse é uma forma de prospecção por identificar uma inconstitucionalidade ou uma ilegalidade feita pelo Estado. Agora, numa outra situação, também necessário ir de empresa a empresa, identificando se ela antes é do Simples Nacional, é do lucro presumido ou real, identificar o que é possível reduzir daquilo ali por ações. Então, você apresenta as teses que você pode desenvolver para redução. Então, você identifica uma inconstitucionalidade, como foi a da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, e apresenta, fala, olha, você é uma empresa que pode fazer essa retirada, recuperar os últimos 60 meses que pagou errado e parar de pagar a partir de então. E aí sim, dos 60 meses recuperáveis, uma porcentagem, um valor para apresentação da ação. Então, nesse momento, com o escritório, no início, vai ter um grande esforço de levar o teu trabalho para conhecimento de cada uma das empresas. Não vai ter outro jeito. Apesar de que existe a possibilidade do marketing jurídico, né? Fazer... ter o conhecimento por meio de Facebook, Instagram, mas numa cidade como Assis, uma cidade como Rio Preto, o boca a boca manda muito ainda. Então, um serviço bem prestado para um empresário,
ele certamente vai ter um outro irmão que é empresário, um tio, filho, e aí você vai conseguindo ser conhecido ali na região. Outra dica maravilhosa, gente. Obrigado, Gabriel. Imagina, Guilherme. Querem fazer mais perguntas? É que a gente pergunta isso porque justamente é uma área que eu quero atuar também, né? Rafael comentou tudo, então, inclusive a gente conversa sobre esse assunto bastante e surge bastante dúvidas, assim, até por conta do que a gente estava falando agora há pouco, de a faculdade ter dado direito tributário logo no primeiro ano, que sem sombra de dúvida nenhuma, assusta, né? Sim, a gente Porque você sai lá do terceiro colegial, 17 anos, você não entende nada, você não sabe nem o que é uma lei orçamentária, você nem entende o que é lei orçamentária, você não sabe o que é um plano plurianual, você não tem nem ideia, ele começa a jogar daquilo lá, não sei, você nunca ouviu falar daquilo lá. Aí, conclusão, você entende o básico, você não sabe a aplicabilidade daquilo, você só entendeu o que é. Mas, como é que aplica? Não sei, não tenho noção, né? Exatamente. Então, isso é só um dos assuntos que me vem à cabeça assim, para lembrar, porque todos os assuntos que o Sá passou, apesar do Sá ser um excelente professor, ele, assim, justamente por ser muito bom, ele passa muita informação que a gente não está pronto para entender. Né? Se fosse quinto, quarto ano, certeza que seria diferente. Com certeza. Mas o interessante é que, no momento seguinte, identificaram que vão atuar no ramo tributário. Alguma especialização, mesmo que não seja uma pós-graduação logo de cara, alguma especialização é indicada. Então, pelo menos na instituição em que eu fiz, existem várias dessas atualizações, dessas extensões. Você consegue fazer um curso de planejamento tributário. Gabriel, você gostou da instituição que você fez? Você poderia falar qual é a instituição? Claro, chama IBET, é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Uhum. Ela é uma das melhores e mais famosas em direito tributário específica no Brasil atualmente. É presencial, Gabriel? Ela é presencial, passou por esse período também à distância, mas eu acredito que deve retomar no ano que vem, assim, quando tudo retomar no presencial, eles também vão retomar. E onde ela fica? Não, ela é por sedes. Então, aqui em Rio Preto tem uma, entendi. Tem em Bauru, se eu não me engano, talvez em Prudente. Então, próximo a Assis, muito provavelmente tenha. Se for para a capital, para qualquer... Eu acho que está em todos os estados com sedes físicas mesmo. Então, você tem acesso a professores. A sistemática de ensino deles foge um pouco da que a gente está acostumado e é bastante interessante. É a sistemática de você chegar para a aula com o conhecimento já feito. Então, você apresenta seminários, discute em grupos e só na semana seguinte é que o professor vem tratar da matéria já discutida. Então, é bastante interessante para quem tiver... Tudo problematizado. Exato. Quem tiver curiosidade, e é um curso tão interessante de que altera a forma como você lida com o direito, que bastante gente de outras áreas acaba fazendo. Então, por conta de como é problematizado cada caso. Então, a pessoa que trabalha no direito civil, contratual, empresarial, de recuperação também, acaba fazendo o curso pela forma como funciona. Uhum. Fora que também tem alguns cursos mais rápidos, extensos. Então, você pode fazer um curso voltado a ICMS, planejamento tributário, tributação do agronegócio. A tributação do agronegócio é um nicho enorme também, porque você consegue atuar com produtores, pequenos produtores, né, que mesmo pequenos no nome... E aqui na nossa região, né, Gabriel? Exatamente.
Então, a tributação do agronegócio é bastante interessante, planejamento tributário, eles têm curso de contabilidade também, voltado para o advogado. Vale a pena dar uma olhadinha para eles lá, sim. Sempre há tempo, né, Gabriel? Pois é. E sempre tem espaço. Sempre tem. Não fique com medo de que não tem espaço. Sempre tem. Porque você vai ter um diferencial de que você vai ser dedicado, estudioso, né? Então, sempre tem espaço para todo mundo. Exatamente. Mais alguma pergunta? Ai, Gabriel, foi sensacional. Eu já gosto de você igual eu gosto da Fer. Ah, que gostoso. Já adorei, já falei para a Fer, tá aprovado, eu aprovei já. Ah, porque a Fer é meu xodó. Está aqui do meu lado. Ah, linda. Mais alguma pergunta, gente? E também, se quiserem, às vezes não quer formular a pergunta agora, eu vou deixar meus contatos com a Denise, e-mail, celular, fique à vontade, podem entrar em contato, perguntar, a gente vai conversando. Tá bom. Nossa, obrigada, Gabriel. Isso aí é maravilhoso para eles, né? Combinado. Então, obrigada. Obrigada por tudo, obrigada por compartilhar conosco, obrigada por todas as dicas, foi sensacional. Ah, que bacana. Eu que agradeço pela atenção, por terem ficado até agora me ouvindo. Obrigada, meus queridos alunos. Fiquem com Deus. Se cuidem ainda, né? Baladinho só de leve. E vamos ir para frente. Obrigada, Gabriel. Imagina, até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Um abraço. Manda um beijo na feira aí. Mando sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.